O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus não tem nenhuma nova bênção espiritual para você. Todas as suas bênçãos espirituais, Ele as colocou em Cristo e está à sua disposição. Antigamente, quando nós tínhamos dinheiro no banco, o meio de sacá-lo era um talão de cheque. Preenchia o cheque, o dinheiro vinha. Então, hoje, a maneira de sacar ou de tomar posse das bênçãos espirituais, o seu talão de cheque ou o seu pique chama fé. Pela fé, você tem acesso a todas as bênçãos espirituais, porque elas estão colocadas em Cristo e à sua disposição. Vamos começar aqui a lição 3, a teologia prática e a credibilidade do cristão. A teologia prática e a credibilidade do cristão. Vamos começar lendo na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 12, Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele disse: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Timóteo, que acompanhou Paulo a partir da segunda viagem missionária, por volta do ano 48, agora nós estamos no finalzinho do ano 63, no começo de 64, quando, após ser julgado e absolvido, Paulo volta para o campo missionário. E chegando em Éfeso, a igreja estava com problema. Este é o ministério do apóstolo. Foi Paulo quem abriu aquela igreja. Foi Paulo quem estruturou aquela igreja na palavra. Foi Paulo que colocou o primeiro pastor naquela igreja. E as igrejas fundadas pelos apóstolos, o apóstolo tinha autoridade sobre ela. Então Paulo trocou o pastor e colocou Timóteo como pastor. Mas Timóteo nunca havia pastoreado uma igreja. Desde o ano 48, ele era auxiliar de Paulo. Agora, deixando como pastor, Paulo retorna para a Europa e da cidade de Filipe, ele escreve essa primeira epístola. E ele vai dizer a Timóteo aqui, nós estamos falando de teologia prática. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. É o colocar a palavra de Deus na prática. Mas um detalhe aqui, que ele lembra Timóteo: torna-te o exemplo dos fiéis na palavra. Torna-te o exemplo dos fiéis na palavra. Eu já ouvi alguém ensinando errado essa passagem. Palavra aqui está com letra minúscula. Paulo não está falando das Escrituras. Paulo está falando da palavra que o Timóteo falava. Zelo pela palavra. Se nós não falarmos a verdade, se a nossa palavra for desacreditada, nós perdemos o crédito. As pessoas perdem a confiança em nós. Aqui Paulo está dando instrução para o obreiro. Obreiro, o que ele fala no púlpito, o que ele fala fora do púlpito,
ele precisa zelar pela sua palavra. Ele tem que pôr em prática aquilo que ele ensina na igreja. Tem cuidado de ti mesmo ninguém despreze a sua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. E esse exemplo Paulo coloca como necessário a palavra que Timóteo fala no púlpito. Então, antes de começar o novo dia, começa o texto 1 dizendo que, segundo a Bíblia, é claro que nossa vida está nas mãos de Deus. Ana, a mãe de Samuel, no seu cântico e na sua oração, inspirada pelo Espírito Santo, declarou: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então vamos ver aqui alguns destaques do texto 1. E nós vemos aqui que hoje torna-se mais comum pessoas mudarem de religião. Eu agora sou evangélico. Mas na teologia prática, ser evangélico é bonito. Mas o evangelho que não mudou de religião, mas que passou pelo processo do novo nascimento, ele se torna uma nova criatura. E agora tem que haver mudança na sua vida. É o que nós vemos aqui. Ser evangélico hoje parece conferir status na sociedade, especialmente depois que algumas denominações passaram a pregar um evangelho sem compromisso com a cruz. Então, pela teologia prática, não basta mudar de religião. Aquele que nasceu de novo, se quiser viver de acordo com a palavra de Deus, ele tem que mudar de vida. Tem que haver uma mudança de pensamento. Tem que haver uma mudança na nossa maneira de viver. E nós vamos ver isso aqui, então, que crente que nasceu de novo tem que zelar pela sua palavra. A palavra, nós vamos ver que a palavra sempre houve um cuidado de zelar pela nossa palavra. Muito antes da lei de Moisés, cerca de 400, quase 500 anos antes, a palavra já era tida como de muito grande valor. Nós vemos isto, que o primeiro exemplo, no capítulo 24 de Gênesis, Abraão precisa de uma esposa para o seu filho, e ele vai encarregar o seu servo para ir buscar essa moça. Mas teria que ser uma moça da família de Abraão. E ele faz o seu servo jurar. Então, uma das maneiras do cumprimento da palavra era através do juramento, com a mão debaixo da coxa. Então, nós temos aqui no capítulo 24, e disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, porque eu te faço jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho
mulher dos filhos dos cananeus, no meio do qual eu habito. Ele fez o seu servo jurar, e era costume na época jurar com a mão debaixo da coxa. A palavra teria que ser confirmada com o juramento. E nós vemos isto também. Isso aconteceu com Jacó. Gênesis capítulo 32. No vale de Jaboque, quando Jacó retornava para sua terra, nós vemos que a Bíblia fala que o anjo do Senhor o encontrou no vale de Jaboque. Esse anjo do Senhor, certamente, era Jesus. E o Senhor Jesus, o Jacó resistiu. Aqui, nós vemos aqui que ele lutou com o anjo. E ele queria a bênção. E o anjo do Senhor, que não é outro senão Jesus, tocou na coxa de Jacó. Essa era uma maneira de fazer um juramento. Ele tocou na coxa de Jacó e fez uma promessa: eu vou mudar o seu nome. Você não se chamará mais Jacó, você se chamará Israel. Ele tocou a coxa de Jacó. Esse era um costume que havia na época. Então, esse mesmo Jesus não mudou. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele fez isso com Jacó. Ele fez um juramento: eu vou mudar o seu nome. E jurou e tocou a coxa de Jacó. Esse era um costume da época. Então, vemos ainda que, na antiguidade, uma outra maneira de exigir o cumprimento da palavra, quando alguém fazia um negócio, era costume montar dois altares. Colocava um animal, cordeiro, cabrito, matava, colocava no meio, cortava em duas partes, colocava uma parte no altar, a outra parte no outro altar, e deixava um vão no meio. O contratante tinha que passar pelo meio daquele altar. E o que se extraía disso? Se não cumprir o que foi contratado, acontecerá com você o mesmo que aconteceu com este animal. A pena era de morte. O cumprimento da palavra sempre foi tratado com muito cuidado. Depois nós temos a exigência do cumprimento da palavra na lei de Moisés. Deus cumpriu a lei, o juramento, a palavra, a lei e o juramento. É o que nós estamos tratando aqui no texto 1. E Deus nunca deixou de cumprir uma palavra. E também sempre exigiu que o homem tivesse zelo pela palavra. Ainda agora, isso na dispensação da lei. E ainda na dispensação da lei, o homem podia fazer juramento, mas a mulher não podia fazer juramento, não podia votar um voto. Jurar é fazer um voto ao Senhor. A mulher casada, se quisesse fazer um voto, ela tinha que pedir a autorização do marido. A mulher, quando solteira, era propriedade do pai. Quando casava, era propriedade do marido. Essa era a condição da mulher no Antigo Testamento. Então, se a mulher fizesse um voto
sem autorização do pai, do marido. Quando ele soubesse, ele podia exigir que ela quebrasse o seu voto e não cumprisse a sua palavra. Da mesma forma, a solteira, se ela fizesse um voto sem autorização do seu pai, quando ele soubesse, ele podia fazê-la quebrar o seu voto. Ela não tinha liberdade para cumprir a sua palavra. Agora, nós vemos aqui, no caso de Ana, capítulo 1 de 1 Samuel, isto é teologia prática. Ana, no momento de grande aflição, ela fez um voto, sem consultar o marido. Ela fez um voto ao Senhor que, se ele lhe desse um filho, ela o entregaria por toda a sua vida ao Senhor. E o Senhor Deus deu o filho a ela. Nasceu Samuel. Agora, não está escrito, mas a gente pode pensar a luta da Ana. Quando ela contasse o seu voto a Eucana, seu marido, ele podia desfazer o voto. Ela não comunicou ao marido, ela não pediu permissão para o marido. E nós podemos imaginar a luta que Ana passou. E ela teria que contar, mas ela sabia que, se contasse, o marido tinha todo o direito de não permitir que ela cumprisse o seu voto. Agora, nós sabemos que houve um final feliz. Houve um final feliz. Ela contou e o Eucana concordou. Quando Deus está no negócio, coisas impossíveis acontecem. Quando Deus está no negócio, isto é a palavra de Deus, é a teologia prática. Estamos aprendendo com pessoas que deixaram um exemplo de que realmente esse nosso Deus é um Deus misericordioso e bom. Então, na lei de Moisés, foi colocado a exigência do cumprimento da palavra. E isso durante a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés terminou no Calvário. E hoje nós estamos na dispensação da graça. A palavra tinha que se cumprir antes da lei de Moisés, durante a lei de Moisés, e agora, nesta dispensação da graça, nós vemos que o Senhor Jesus deixou isso bem claro, como nós teremos que tratar com a nossa palavra. Em Mateus capítulo 5, Jesus nunca deixou de cumprir uma palavra sua. Vamos ver aqui Mateus 24. Jesus nunca deixou de cumprir a sua palavra. Então, Mateus 24, versículo 35, está escrito o seguinte: o céu e a terra passarão. É Jesus quem está falando. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E ele deixou agora para nós os cristãos, em Mateus 5:37, disse: como nós devemos hoje tratar com a nossa palavra. Jesus disse aqui: seja, porém, o vosso falar sim. O sim tem que ser complementado com sim. Se é sim, é sim. Sim, sim. Se é não, é não. Esta é o ensino que nós temos de Jesus. Como devemos zelar pela nossa palavra hoje. O sim tem que ser confirmado com o sim. E o não tem que ser confirmado com o não.
E Tiago vai dizer aqui, Tiago 1:22, Tiago 1:22, esse Tiago, que é o irmão de Jesus, essa epístola foi escrita por volta do ano 64 a 66, e o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, morreu no ano 43. Ele foi executado por ordem de Herodes. Então, agora nós estamos por volta do ano 65, por aí, e esse Tiago é o irmão do Senhor. Nós sabemos que depois da ressurreição, Jesus fez uma aparição específica para Tiago, que era o irmão mais velho. Foi ele que ficou, e Jesus substituiu José como pai de família. Agora, Tiago era o mais velho, ele seria o responsável pela família. E Tiago se converteu e levou também os irmãos a isto. No dia do Pentecoste, Maria estava presente com todos os irmãos de Jesus. E Tiago vai dizer aqui no capítulo 1, verso 22, e sede cumpridores da palavra, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O assunto que nós temos aqui, no texto 1, e o profeta Jeremias, também no Antigo Testamento, o cumprimento da palavra dada pelo homem tinha que ser tratado com muito zelo. E o Senhor Deus deu exemplo. Ele disse a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1:12. E dele está escrito, em Josué 23, versículo 14, nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Nenhuma palavra caiu de todas as boas palavras faladas pelo Senhor nosso Deus. Nesta dispensação da graça, nada mudou. E foi Jesus que disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não se passarão. O que a Bíblia condena é o perjúrio, é o jurar em falso, A palavra do cristão tem que ser confirmada com o sim. É sim, sim. Se é não, é não. E temos ainda aqui no texto 1 que no reino de Deus, quando o homem de Deus zela pelo cumprimento das suas palavras, ele é reconhecido e torna-se respeitado pelo povo. Quando o homem de Deus zela pelo cumprimento de suas palavras, ele é reconhecido e torna-se respeitado pelo povo. Adquire credibilidade. Isso aconteceu com o profeta Samuel. O texto 2, dificuldades com a palavra hoje. Hoje, no mundo em que vivemos, o interesse está sempre presente quando alguém procura estabelecer diálogo conosco. Isso nos vai afastando o ser humano
de seus semelhantes. A palavra vai se tornando um instrumento perigoso. Então aqui, como deve ser a palavra do cristão? Como deve ser a palavra do cristão? Uma das grandes necessidades hoje das pessoas é o querer precisar de uma palavra amiga. No entanto, face a tantas mazelas que acontecem, a tendência das pessoas é desconfiar uma das outras. E o diálogo vai ficando cada vez mais difícil. Porém, a Bíblia diz que aqui, mas do justo se diz, a boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala o que é reto. A boca do justo fala de sabedoria, a sua língua fala do que é reto. Uma palavra dita com convicção, uma palavra dita com convicção. Então, isto é importante. Precisamos pensar no que vamos falar e só falar quando tivermos convicção. Nós temos aqui o que aconteceu no tempo de Davi. O seu filho Absalão se revoltou contra ele, depois Absalão fugiu, e o exército de Davi foi à procura de Absalão. E Davi deu uma ordem para o comandante: não mate o meu filho, não mate o meu filho. Era para trazê-lo, mas não matar. Mas Absalão acabou sendo morto. E a notícia precisava ser levada para Davi. E essa notícia, havia nos exércitos as pessoas que eram corredores. As notícias tinham que ser levadas pessoalmente. Então havia pessoas especializadas em corrida para levar. E o corredor oficial aqui, neste caso aqui, isso está em 1 Samuel capítulo 18, 2 Samuel capítulo 18, versículo 19. Nós vamos focar isso aqui para destacar que a palavra que eu falo, que você fala, nós temos que falar com convicção, saber o que estão falando, fazer o que estão falando. E no capítulo 18, então, nós temos, de 2 Samuel, um pouquinho para trás, capítulo 18, 2 Samuel, o Aimás era o corredor. Mas para esta missão, foi escolhido, aqui no capítulo 18, o comandante, o general Joabe, designou um cuxita, para levar a mensagem. O corredor oficial era o Aimás. Mas o Aimás não estava informado. Ele não estava lá na frente da batalha. Ele não viu acontecer. Ele ouviu falar. Então o Joabe disse: dessa vez você não vai. O cuxita sabia da história, mas o Aimás insistiu de que queria ir. Então Joabe disse: você quer ir? Vai. E ele foi. E aqui a Bíblia diz que ele correu mais do que o cuxita e chegou na frente. E chegando lá, ele não sabia. Davi perguntou: e o meu filho? Aí nós vemos aqui que ele não sabia informar. Ele disse: então disse ao rei, versículo 29, vai bem com o jovem Absalão? E disse a Aimás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei.
E a mim, teu servo, porém, não sei o que era. Um mensageiro sem mensagem. Eu não sei o que era. Eu vi um grande alvoroço. A mensagem, nós precisamos ter a mensagem. Aí chegou Gugita e contou a verdade. Seu filho está morto. Seu filho está morto. Então, a palavra dita com convicção, seja o vosso falar. Sim, sim. Não, não. A palavra do cristão precisa ter credibilidade. Precisa ter credibilidade. A palavra do cristão precisa ter credibilidade. E essa credibilidade, nós vamos ver que o cristão tem que ter a certeza de que sua palavra é verdadeira e, como tal, será aceita. Que podem dizer dele o que disser de Jesus. Mestre, sabemos que és homem de verdade. Sabemos que és homem de verdade. Quem sente necessidade de jurar, de buscar avalistas, de fiadores, para as suas palavras, é porque ele mesmo não crê no que está dizendo. Isso acontece sempre com o mentiroso. De tanto mentir, quando fala a verdade, nem ele acredita. Então, ele lança mão do juramento. A palavra do cristão é o nosso destaque aqui no texto 2. Texto 2. E, mais uma vez, Tiago vai nos ajudar. Capítulo 2, verso 18. Capítulo 2, verso 18. Tiago vai dizer o seguinte. 2:18. Mas tu dirás, Tiago 2:18. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as suas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós estamos fazendo. Convicção daquilo que nós estamos fazendo. Isso na dispensação da graça. O texto 2, vamos ver ainda nesse texto 2, o que nós poderíamos destacar. A palavra, quando envolve compromisso, precisa ser bem clara. Quando envolve compromisso, precisa ser bem clara. A palavra do cristão, quando envolve promessa, o cristão também, porém, aquele que promete precisa cumprir, principalmente se for um cristão. Quando faz uma promessa, empenha-se a palavra ou a honra. Empenha-se a palavra ou a honra. E nós vimos aqui ainda, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, 2 Reis 4 e 8, nós temos aqui um caso com Eliseu. 2 Reis 4 e 8, nós vamos ver o seguinte. 2 Reis 4 e 8. O testemunho de vida do profeta Eliseu. 4 e versículo 9. E ela disse a seu marido, ele costumava se hospedar na casa
desta mulher rica. Sucedeu, pois, que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher rica, o qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, dirigia-se a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Tenho observado. Muitas vezes nós não sabemos, mas nós estamos sendo observados. E observando, pelo testemunho dele, ela entendeu que ele era um santo homem de Deus, pelo seu testemunho. Ela entendeu que ele era um santo homem de Deus. Isto aconteceu também com Abraão, quando o nosso testemunho, quando as nossas palavras confirmam o nosso testemunho, quando as pessoas veem em nós credibilidade. Então nós temos aqui, em Gênesis, essa passagem muitas vezes passa despercebida. Gênesis, capítulo 13, versículos 7. Gênesis 13, 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Ponto e vírgula. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula tem uma importância muito grande. A segunda parte vai confirmar a primeira. A segunda parte. Então, aqui na segunda parte, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e de Ló. Ponto e vírgula. E os cananeus e os ferezeus habitavam, então, na terra. Só isso. Houve contenda entre os pastores de Abraão. Abraão veio lá do outro lado. Naquela época chamava lá do outro lado. Esse outro lado era o rio Eufrates. A família de Abraão era idólatra. Mas o Abraão se tornou um homem de Deus. Um homem abençoado. E agora aqui, em Canaã, ele se torna um grande pastor, um grande criador de gado, cabras e gados menor, o gado maior e menor. E ele tem um grande rebanho. E o Ló também tem um grande rebanho. E aqui se diz que Abraão certamente procurou trazer para aquela gente o nome do seu Deus. É claro, Abraão trouxe o nome do meu Deus. Abraão deu seu testemunho, o meu Deus, contou o que seu Deus fez com ele, o seu encontro lá do outro lado, Deus o chamou. Certamente ele contava a sua história para os povos da terra. Todos os povos eram idólatras. Os cananeus eram idólatras, os heteus eram idólatras, os jebuseus, todos eram idólatras. E o Abraão falava do seu Deus. Certamente o Abraão era contra a idolatria. O meu Deus, o meu Deus. Agora aqui diz que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Ponto e vírgula. E os ferezeus e os cananeus estavam na terra. Só isso. Agora, aqui nós podemos, aplicando a teologia prática, nós podemos pensar
que os cananeus, o cananeu conversando lá com o jebuseu, com o ferezeu. Esses dois homens que vieram lá do outro lado, eles não adoram o nosso Deus, os nossos deuses. Eles falam de um Deus que eles têm, Criador dos céus. Ele fala muito desse Deus. E ele não adora os nossos deuses. Mas nós... Agora, nós já brigamos por causa de terra? Os nossos pastores brigam por causa de terra? Naquela época não havia cerca. Era o gado, a ovelha, era tocado, ia tocando. Não havia propriedade privada. Então eles podem ter perguntado, nós já brigamos por causa de terra? Não. Mas os dois estão brigando. Briga lá, os pastores de um brigando com os pastores de outro por causa de terra. Isso é quando o nosso testemunho não confirma, na prática, a teologia que nós aprendemos. Nós aprendemos uma coisa, mas vivemos outra. Agora o Abraão entendeu isso e procurou resolver o problema. Ele entendeu e procurou resolver o problema. Nós não podemos mais ficar juntos. Nós estamos dando escândalo. Estamos dando escândalo. Isso aqui é teologia prática que nós vemos aqui no texto 2. A mesma coisa, nós vemos o que aconteceu com a rainha de Sabá. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9. Ela fez uma longa viagem para conhecer Salomão. E, estando em Jerusalém, no palácio, ela começou a observar como os seus criados agiam. Começou a observar como eles andavam, como eles falavam, e ela percebeu que havia ali uma perfeita ordem, Não havia contenda, não havia disputa. E ela entendeu que realmente Salomão era um grande homem de Deus. Pelo que ela viu, ela disse, já não é mais. Pelo que eu vi. Isso desperta em nós também. Assim como aconteceu com Eliseu, assim como aconteceu com a rainha de Sabá. As pessoas estão nos observando. Você fala da sua igreja, a minha igreja, você convida o seu parente para ir para a sua igreja, você convida o seu vizinho para ir para a sua igreja, você convida o seu colega de trabalho para ir para a sua igreja, a minha igreja. Agora, próximo desse seu vizinho, pode morar uma família da nossa igreja. E essa família pode, se não aplica, se não pratica a teologia prática, ela pode estar desfazendo tudo aquilo que você está falando do seu Deus e da sua igreja. Um mau testemunho pode colocar tudo a perder. Um mau testemunho pode colocar tudo a perder. Vamos acompanhar aqui então a palavra quando envolve compromisso, a palavra do cristão quando envolve promessa. A palavra do cristão precisa ser dita no tempo certo. A palavra do cristão, como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Provérbio 25 e 11. Sabeis, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Todo homem seja pronto para ouvir, mas precisa zelar pela sua palavra, não dar mau testemunho, pronto para ouvir. A palavra do cristão é uma palavra branda,
A palavra do cristão é uma palavra branda. Provérbio 15, verso 1. Provérbio 15, verso 1, nós vamos ver aqui que a palavra do cristão deve ser uma palavra branda. Provérbios 15, vamos achar aqui o provérbio, capítulo 15, e o versículo 1. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então, a palavra é um instrumento muito forte. A palavra do cristão, na sequência, vamos ver aqui, o cristão será sempre prisioneiro da sua palavra. E é o que nós havíamos dito na instrução de Paulo a Timóteo. O texto 3, vamos aqui ver agora o texto 3, o que nós temos para destacar nesse texto. Texto 3, o testemunho do crente. Para que vejam as vossas boas obras. Isso foi o que disse Tiago. Para que vejam as vossas boas obras. O mundo pode não ler a Bíblia, mas lerá a vida do crente através do seu testemunho. O mundo pode não ler a Bíblia, mas lerá a vida do crente através do seu testemunho. Pelo seu testemunho, ele poderá abrir as portas para a pregação do Evangelho. Abrir as portas, mas pode também fechar. Por isso, um evangelista, ao falar de Jesus para alguém hoje, sempre ficará apreensivo quando ouvir a pessoa dizer: eu tenho um parente, ou um vizinho, ou um colega de trabalho e de escola que é crente. A preocupação é sobre o que virá depois. A preocupação é o que virá depois dessa declaração. Será um bom ou será um mau testemunho? Será um bom ou mau testemunho? O mundo não sabe fazer a diferença entre um crente de verdade e um crente, entre aspas, ou seja, entre o trigo e o joio. Para que isso não aconteça, está escrito, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 12, tendo o vosso viver honesto entre os homens, tendo o vosso viver honesto entre os homens, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Pelas boas obras que em vós observam. Boas obras, não palavras bonitas. Boas obras, não palavras bonitas. Na sequência, texto 4. A teologia prática e uma nova maneira de andar e de falar. A teologia prática e uma nova maneira de andar e falar. Andai. Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer aqui o seguinte, capítulo 4, verso 5. Andai com sabedoria, para os que estão de fora, remindo o tempo. Uma outra tradução vai dizer o seguinte: sejam sábios na sua maneira de agir e aproveite bem o tempo
o que passavam com eles. Aproveitem, sejam sábios na sua maneira de agir e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Uma nova maneira de andar. Ainda em Efésios 5:15, nós estamos falando, quando nós falamos de andar, nós estamos falando do viver com Deus, o viver com Deus. Efésios 5:15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E ainda 1 Tessalonicenses 4:12. 1 Tessalonicenses 4:12. Para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Nós estamos aqui, dentro do nosso horário, aproximando do término aqui da nossa lição número 3, da nossa lição número 3. E vejamos agora, então, a lição 4. Lição 4. Fala de relacionamento. Lição 4 fala de relacionamento. Conceito de relacionamento. Relacionamento é a arte de conviver bem com as pessoas. Relacionamento é a arte de conviver bem com as pessoas. Isto seria fácil se as pessoas fossem iguais. Porém, elas são diferentes. E nós temos aqui que nem mesmo os gêmeos univitelinos, existem dois tipos de gêmeos, o univitelino e bivitelino. E o univitelino, nós temos aqui que quando ocorre a fecundação, quando um espermatozoide encontra um óvulo, acontece a fecundação. Ali foi gerado um ser. Os gêmeos aqui, nesse caso, gêmeo bivitelino, pode acontecer que um seja muito diferente do outro. São gêmeos, mas diferente do outro. Um pode ter recebido uma carga genética maior do pai. Ele nasce muito parecido com o pai. O outro pode ter recebido uma carga genética da mãe. E ele é muito parecido com a mãe. E muitas vezes eles são diferentes. Agora, acontece que existe uma outra maneira de fecundação. É quando o espermatozoide encontra um óvulo, ele é fecundado, e esse óvulo parte no meio. E vai formar dois gêmeos. Mas o espermatozoide é o mesmo e o óvulo é o mesmo. Então, esses dois gêmeos vão nascer muito parecidos. Muitas vezes a própria mãe tem dificuldade em identificar, porque foram fecundados com o mesmo espermatozoide e o mesmo óvulo. E nós temos aqui que, embora muito parecidos,
e eles podem ser identificados. E Deus tomou esse cuidado. Deus tomou esse cuidado. Ele revelou isso para Jó, quando ele diz aqui: ele sela as mãos de todo homem. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. Ninguém irá para o inferno por descuido. Ninguém irá para o céu por descuido. O gêmeo univitelino pode ser praticamente iguais. Mas, quando eu estava na faculdade de Direito, me parece que no primeiro ano, havia uma matéria muito difícil até, chamada medicina legal. O advogado precisa conhecer. E essa matéria, o autor aqui, eu transcrevi aqui no livro, o cientista francês, Vitor Baltazar, médico e professor de medicina legal, antigo decano da Faculdade de Paris, afirmou: será preciso, pois, um número de séculos representado por 49 algarismos, um seguido de 48 zeros, ou um seguido de 48 zeros, para que se tenha a possibilidade de achar duas impressões digitais idênticas. É claro, estamos falando do impossível. Seria necessário 64 bilhões de anos para que essa possibilidade acontecesse. Então, conclusão: nunca houve, nunca haverá duas pessoas exatamente iguais. Nunca houve e nunca haverá duas pessoas exatamente iguais. E é o que nós temos aqui, então, nesse texto 1. Então, se o relacionamento, se as pessoas fossem iguais, seria diferente. Mas as pessoas são diferentes. Agora aqui, diz aqui o nosso livro, esta possibilidade e esta necessidade tornam-se maior quando se trata de relacionamento familiar. Quando se trata de relacionamento familiar. Teologicamente, existem duas palavras. Então, este relacionamento, quando se trata de relacionamento familiar, pode ser um problema, às vezes, insolúvel. Mas os crentes têm à sua disposição duas armas: o amor e a humildade. O crente tem à sua disposição o amor e a humildade. E se aplicarmos essas duas coisas, é possível que haja um bom relacionamento, embora entre pessoas desiguais. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o amor, a força do amor. E vamos lembrar do tabernáculo. O tabernáculo que Deus mandou fazer no deserto foi construído com 48 tábuas. 48 tábuas. Essas tábuas não tinham prego nem cola. Nem prego nem cola. Eles fizeram de tal maneira que tinha que haver um encaixe. Uma porta encaixava na outra. Uma porta encaixava na outra. Isso nós chamamos de macho e fêmea. As portas, uma tábua encaixava na outra. Sem cola e sem cola e sem prego. Agora, isto aqui fala do amor. Do amor. O que aconteceu no tabernáculo acontece na igreja. Nós temos disponibilizados para nós
o amor de Deus. E se temos o amor, se o marido tem o amor de Deus, a esposa tem o amor de Deus, há a possibilidade dessa família dar tudo certo. Então, o amor pode possibilitar, fazer com que uma família viva bem. Mas ainda nós temos a humildade. Isaías, no capítulo 40, versículo 4, esse versículo aqui é importante. Isaías, capítulo 40, versículo 4, está escrito o seguinte: todo vale será exaltado, e todo monte e outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Todo vale será exaltado, e todo outeiro será abatido. Então, quando nós falamos em vale, aqui, esse é um processo. O vale, se houver uma diferença entre o marido e mulher, um é como se fosse um outeiro. Outeiro é um monte, é um pequeno monte. Então, um é como se fosse um monte, a outra é como se fosse um vale. Isto aqui, sem o amor, esse casal não vai sobreviver. Mas quando entra o amor, o outeiro se abaixa e o vale sobe. Assim como diz aqui, todo vale será exaltado. O vale pode subir e o outeiro pode descer. Isso se aplica numa família cristã. Havendo Deus na nossa vida, e se o casamento foi de Deus, e se esse casal é uma bênção, vive de acordo com a teologia que eles aprenderam, esse casamento pode dar certo, porque Deus está na causa. Isto nós vemos aqui então do caso do outeiro. E no caso do tabernáculo, o tabernáculo é o amor. Então, havendo amor e havendo humildade, o amor nós temos no tabernáculo, as tábuas se encaixando uma na outra, sem cola, a força do amor. E a amizade, a humildade aqui representando pelo outeiro. O outeiro, um homem humilde, ele é importante, ele tem mas, sendo humilde, é possível descer. O outeiro pode abaixar e o vale pode subir. E o casamento do cristão, o relacionamento do cristão pode dar certo. Isso tem acontecido na vida de muitos casais. Um jugo, uma união que teria tudo para dar errado. Mas essa união foi feita pela vontade de Deus. O casal buscou a Deus. Ele colocou Deus na causa. Então, o que era impossível acaba sendo possível. Isto é o que nos ensina aqui a teologia prática do texto 1. O texto 2, o que nós destacamos aqui no texto 2? O relacionamento e a teologia prática e o relacionamento no lar. Costuma-se dizer que o lar é o lugar mais difícil de ser crente, ou de viver a vida cristã ou a teologia prática. O lar é o lugar mais difícil de viver a teologia cristã. Isto porque
Em casa, nós somos o que realmente somos. Em casa, nós somos o que realmente somos. Tem muita gente que na igreja, parece que eles têm uma roupa de ir na igreja. Então, quando vem à igreja, muda tudo. É como se colocasse uma máscara. Esta na igreja. E nós temos uma historinha que aconteceu em algum lugar, de um pastor que, em casa, ele era uma, na igreja ele era outra. E num culto, um menino perguntou para sua mãe: mamãe, a gente não poderia morar aqui na igreja? Ela achou estranho e perguntou: mas por que, meu filho? Aqui o papai é tão bonzinho. Aqui o papai é tão bonzinho. Deu para entender? O relacionamento muitas vezes se torna difícil. E em casa é o lugar mais difícil da gente viver. Muitos em casa tiram a máscara com a qual enganam a igreja e a sociedade. Isso está aqui no nosso livro. Muitos em casa tiram a máscara com a qual enganam a igreja e a sociedade. Estas são possíveis de serem enganadas, dando pouco tempo de convivência entre o crente e os mesmos. Em casa, esse tempo de convivência costuma ser muito maior. E o Senhor Jesus advertiu para que não seguissem o exemplo dos religiosos do seu tempo. Está aqui em Mateus capítulo 23, neste grande sermão de Jesus. Ele vai falar dos ensinadores da época, dos escribas e fariseus, homens que conheciam muito a palavra, principalmente os escribas. Os escribas eram copistas. O Antigo Testamento está sempre havendo cópias novas. Quando uma cópia ia ficando um pouco gasta, imediatamente era tirada de circulação. Então, os copistas, o trabalho deles era esse: copiar, fazer cópias. E eles passaram a ser chamados de escribas, aqueles que escrevem. E de tanto escrever, eles acabaram se tornando, adquirindo um grande conhecimento da palavra. Eles conheciam muito a teologia. O Senhor Jesus vai aqui advertir no capítulo 23, verso 2, verso 3. Observai, pois, verso 2, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Dizem e não praticam. Esta advertência ainda pode ser válida para hoje. Há pessoas que na igreja são uma coisa, no serviço é outra, na escola é outra, em casa é outra. Então, aqui nós temos esta advertência, que ainda nesse texto 2, respeitamos agora com educação, agimos com educação no trato com nossos familiares? É uma pergunta. Agimos com educação no trato com nossos familiares? Ou somos educados somente com os de fora? Respeitamos as autoridades constituídas por Deus em nosso lar? Ou não respeitamos, ou só respeitamos aquelas constituídas para gerir o negócio do mundo?
O conhecimento bíblico que temos tem contribuído para melhorar nosso relacionamento familiar ou não o aplicamos em casa? Somos discípulos de Jesus ou dos fariseus? Somos discípulos de Jesus ou dos fariseus? Então nós temos aqui a importância do amor e da humildade. O amor mútuo, o amor mútuo. A expressão usada por Paulo em Efésios 5:25, como também em Colossenses 3:19, vós, maridos, amai vossa mulher, pode parecer, num primeiro momento, que somente o homem precisa amar, não necessitando de ser amado. Mas nós temos aqui um ensino, que o amor tem que ser mútuo. O amor tem que ser mútuo. O amor do marido para com sua esposa e o amor da esposa para com o seu marido. É o que nós temos aqui, então, neste texto 2. Texto 2. O texto 3. Texto 3. A família e as muitas águas. A família e as muitas águas. Águas na Bíblia fala de lutas, dificuldades. Águas fala de lutas, fala de dificuldade. Então nós vamos ver aqui que as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Aqui se descreve o profundo amor de Salomão pela sunamita e o profundo amor dela para com Salomão. E ela vai dizer, as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Sem o amor, os cônjuges podem se afogar numa simples poça e a família pode ser arrastada para o mar por um filete de água. Sem amor, os cônjuges podem se afogar numa poça de água e a família pode ser arrastada para o fundo do mar por um filete de água. Águas, biblicamente, simbolizam lutas, dificuldade. É o que podemos depreender da declaração de Davi, ao orar, pedindo que o livrasse das dificuldades, das lutas que estava enfrentando. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Aqui nós estamos vendo, no sentido simbólico. Atolei-me num profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde as correntes me levam. Estou cansado de clamar, secou-se a garganta. Os meus olhos desfalecem esperando no meu Deus. Davi passava por um momento muito difícil. É fácil perceber que Davi não se está referindo a águas no seu sentido natural. Ele está clamando por socorro diante de lutas, dificuldades que está enfrentando. As muitas águas, biblicamente, simbolizam luta e dificuldade. O Salmo 18 é um cântico de louvor pelas bênçãos que Davi declara ter alcançado do Senhor. Ele agradece a Deus pelo livramento das pressões e perseguições movidas contra ele por Saul. Enviou desde o alto e me tirou-me das muitas águas,
livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborrecem, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para lugar seguro, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Águas simbolizando lutas e dificuldades. Em todos os lares pode haver problemas. Em todos os lares pode haver problemas, lutas, dificuldades, muitas águas. Em todos os lares pode haver problemas, lutas, dificuldade. Isto fala das muitas águas. Porém, um casamento realizado tendo o amor como base sólida, um casamento realizado tendo o amor como base sólida, uma família amalgamada pelo amor, os problemas, as lutas, as dificuldades, além de não poder abalar esse casamento, nem essa família, ainda contribui para o fortalecimento espiritual e material. As muitas águas avançaram sobre o primeiro casal. Vamos comentar isto aqui. As muitas águas alcançaram o primeiro casal. Primeira experiência de sofrimento aqui. 2 filhos. Deus havia dado esses 2 primeiros filhos, Caim e Abel. É claro que houve uma alegria muito grande, principalmente de Eva, que interpretando errado aquilo que Deus havia dito, que da semente da mulher viria o Redentor. Quando nasceu o primeiro filho, Eva exultou. Alcancei do Senhor um varão. Pronto, Adão. Vamos voltar para o paraíso. Porque eles não entenderam o que Deus está dizendo. Da semente da mulher nascerá um. Esse ao qual Deus estava referindo, só nasceria 4.000 anos depois. Ele estava falando de Jesus. Mas Eva fez uma interpretação errada da palavra de Deus. Então, quando nós interpretamos a palavra erroneamente, pode haver consequência. Depois Deus dá um outro filho. Alegria. Nasceu mais um filho. Agora nós podemos imaginar a felicidade do casal, tanto de Eva como de Adão. 2 filhos homens, que bênção. Mas uma grande tempestade estava se formando, e as muitas águas cairia sobre aquele casal. De repente, o Caim mata o Abel. Foi muitas águas. Um filho matou o outro. E perderam um filho, sepultaram um filho. Que dor maior para os pais? Abrir uma cova para o filho? Foram muitas águas na vida desse casal. Sepultaram o filho. E o outro filho? O outro foi embora, sumiu. Num momento só, de uma vez só, o casal perdeu 2 filhos. Isto significa muitas águas. Mas a história vai prosseguir. E nós vamos ver aqui outras pessoas que também enfrentaram problema semelhante.
Vamos para Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. As muitas águas invadiram a vida de Abraão. Abraão já estava velho quando gerou seu primeiro filho. Aqui no capítulo 21, nasceu Ismael. Eu posso imaginar a alegria do Abraão. Aquele filho era dele. Foi ele que gerou o filho. Era o seu filho. Na idade do Abraão, eu posso imaginar a exultação dele. Deus lhe deu um filho. Agora, esse filho estava mais ou menos com 15 anos, quando Deus exigiu dele que mandasse esse filho embora. Está descrito aqui, no capítulo 21, o despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã. Será que a gente pode imaginar o estado de espírito desse homem? Foram muitas águas. E ele, em obediência a Deus, vai ter que mandar o filho embora. Ele pode não estar sentindo tanto por Agar. Agar foi um acidente na vida dele. Então aqui, o despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros, também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela se foi andando. Agora nós podemos imaginar o sofrimento de Abraão. Ele teve que mandar o filho embora. Eu posso imaginar o Abraão olhando, enquanto deu até que ele perdeu seu filho. Foram muitas águas na casa de Abraão. Águas fala de dificuldade, muitas águas na casa de Abraão. Mas também, na casa de Isaque. Isaque também passou pelas muitas águas. Isaque também passou pelas muitas águas. E nós temos o que aconteceu com Isaque. Ele teve que ver o seu filho indo embora, Jacó. Ele está perdendo o seu filho. Jacó teve que ser tirado da família, ainda muito jovem. Nós podemos até imaginar o Isaque despedindo Jacó. Um pai ter que despedir o filho que vai embora para uma terra longínqua. Esse pai não sabe se verá o filho outra vez. Mas eu posso imaginar que ele ficou olhando até que Jacó desapareceu. Muitas águas na casa de Isaque. Muitas águas na casa de Isaque. Águas fala então de sofrimento. As muitas águas também aconteceram com Jacó. Também com Jacó. Jacó vai receber uma notícia de que o seu filho predileto, ter predileção por um filho não é bom. Nós estamos falando de família, estamos falando de teologia prática. Teologia prática. É natural que aconteça a predileção. É natural.
Muitas vezes o casal tem 2 filhos. O pai tem predileção por um, a mãe tem predileção por outro. Agora, o que o pai e a mãe nunca devem deixar transparecer essa predileção. O pai nunca deve deixar transparecer essa predileção. Vai criar divisão dentro da família. A mãe não pode, é natural que a mãe tenha predileção também por um filho, mas ela não pode deixar transparecer, senão muitas águas correrão nessa casa. Então, é natural que haja predileção, mas ela não pode ser manifestada. E o Jacó manifestou predileção por José. E o Jacó começou a tratar José diferente. Os irmãos todos iam acompanhar o rebanho e o José ficava em casa com o pai. Jacó passou a dar um tratamento diferenciado para José. E ele deixou transparecer a sua predileção. E isto gerou nos irmãos, isso gerou para José um problema com os irmãos. E depois você conhece o final da história. Por causa da predileção manifesta pelo pai, Jacó teve que ver José, soube que o José tinha sido morto. Os filhos enganaram o pai. É muita água. É o filho enganando, os filhos enganando o pai. Eles venderam José e depois inventaram a mentira para o pai, que José tinha sido morto. Pronto. Na casa de Jacó foram muitas águas, muita dificuldade, muito sofrimento. Mas também o José passou pelas muitas águas. Quando, depois de 15 anos no cárcere, é muita água na vida de um jovem, né? 15 anos no cárcere, sem nada dever. Então José também passou pelas muitas águas, dificuldades. Mas também nós vemos que Davi também passou pelas muitas águas. Davi passou pelas muitas águas. Um filho estupra a filha. O caso que aconteceu com Amon e Tamar. É muita água. Mas o pior ainda estava por acontecer. Ele vai ficar sabendo que um filho matou outro filho. É muita água, né? Muita água. É muita dificuldade. Uma filha deflorada por um irmão. Um filho mata o irmão. Esse filho agora vai ter que fugir e ficar muito longe de Davi. Então, na casa de Davi, foram muitas águas. Águas, aqui fala de dificuldades, de lutas. E nós poderíamos andar aqui pela Bíblia, nós encontraríamos outras pessoas que também passaram por muitas águas. E nós temos aqui que as muitas águas, muitas vezes, podem criar dificuldade para a família. E uma das dificuldades pode ser a dificuldade financeira. A família está bem estruturada, o homem está bem empregado, de repente perde o emprego. De repente as portas se fecham. E a família vai ter que acontecer alguma mudança.
Não dá para manter o status anterior. Não dá para manter o status anterior. E isto nós temos aqui. Isto porque as soluções, às vezes, são muito dolorosas. Pode significar a necessidade de baixar o status. Morava numa mansão, trocando a mansão por uma casa simples. É muita água, né? Trocando a mansão por uma casa simples. E muitas vezes, trocando a casa simples por um barraco. É muita água, né? Isso, na prática, muitas vezes acontece. Homens que tinham muita riqueza, de repente vão à falência. Perde tudo, perde tudo. Agora, se não houver uma estrutura de amor muito solidificada, essa família vai ser desfeita. E nós temos aqui, continuamos imaginando, trocando a mansão por uma simples casa, ou por um barraco. Pode significar a troca do carro importado pelo nacional. Pode significar a troca do carro nacional pelo transporte coletivo. E é muita água, né? É muita água. Se Deus não estiver com essa família vai se afogar. Essa família vai se afogar. Então, nós continuamos aqui. Em função das muitas águas, pode significar que o filho tenha que ser transferido de um colégio particular para uma escola pública. Pode significar a troca de um confortável atendimento médico e hospitalar através de um excelente plano de saúde, pelas madrugadas, nas filas do falido sistema de saúde pública governamental. É muita água, é muita água, é muita água. Agora, se houver amor, nós temos aqui a declaração em Cantares, porque o amor é forte como a morte, e as muitas águas não poderiam afogar esse amor. O amor é forte como a morte, e as muitas águas não poderiam afogar esse amor. Águas falam então de dificuldade. E o texto 4, o amor do marido para com a mulher. Nós não vamos... esse assunto aqui, eu penso que não precisamos nos aprofundar nele. Estamos falando para casais bem estruturados, e isso aqui é um ensino que precisa ser dado na igreja, porque família a igreja é formada por famílias, e famílias bem estruturadas significa igreja abençoada. Família desestruturada na igreja significa, pode prejudicar a obra de Deus. Então, o amor do marido para com a mulher. Nós, de família, nós escrevemos um livro, A Família. Esse livro deve ter umas 250 páginas, só sobre família. Era um dos livros do nosso curso médio. Então, existe muita literatura sobre a família, sobre o marido, a convivência, o amor entre os cônjuges. E nós vamos nos permitir passar pelo texto 5. Texto 5. O casal cristão e o livro de Cantares. O casal cristão e o livro de Cantares. O livro de Cantares tem uma mensagem figurada e espiritual.
Porém, mesmo no seu sentido material, todo casal cristão deveria lê-lo atentamente e observar os princípios norteadores do amor conjugal. A esposa, de coração aberto, declara: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. O seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal o meu amigo, as filhas de Jerusalém. Esse livro de Cantares o judeu até hoje não entende esse livro. Mas nesse livro aqui nós vemos a Salomão representa como tipo de Jesus e a Sunamita como tipo da igreja. Havia nesse casal um profundo amor. E a vida desse casal é o que nós estamos vivendo hoje na igreja. A igreja, Jesus é o noivo. A igreja está esperando pelo noivo, assim como a Sunamita esperou. E um dia ele foi buscá-la. Nós então também estamos esperando o noivo. Agora, como estamos vivendo neste período da espera do nosso noivo? O esposo diz amorosamente à esposa: há uma troca de amor. Que bela. Também aqui dispensa o amor entre os cônjuges, é um mandamento bíblico. O amor entre os cônjuges é um mandamento bíblico. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Contudo, não é só a mulher que deve ser amada, não. Porque também a mulher deve amar seu marido. Isso é teologia prática, que dispensa comentário para vocês. Eu acredito que todos nós que aqui estamos temos um casamento bem estruturado, mas precisa sempre ser ensinado na igreja. É a teologia prática. Os novos casais que estão chegando, às vezes com uma família totalmente desestruturada, precisa do ensino da palavra. E o casal cristão, entendendo o livro de Cantares, contudo, não é só a mulher que deve ser amada. O amor entre os cônjuges, biblicamente, tem que ser mútuo. Somente o amor pode formar um lar cristão. Somente o amor pode formar um lar cristão. Sem o amor, haverá apenas uma moradia, onde as pessoas relacionam entre si, vivem juntas. A psicologia moderna tem dado destaque à natureza essencial do amor no lar. Em pesquisa realizada, constatou-se que quase todos os criminosos tinham lares onde imperavam o ódio e a dissensão. Nós nem precisamos da psicologia. Isso nós estamos vendo diante de nós acontecer. Família desestruturada perde os seus filhos. Filhos que, se vivesse no seio de uma família bem estruturada, seriam homens de bem, mas muitas vezes ainda na adolescência já estão se envolvendo com drogas. Está faltando estrutura familiar. Está faltando estrutura familiar. Está faltando amor em muitos lares. O amor seja não fingido. O amor seja não fingido. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal.
amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Uma palavra aos jovens, uma palavra aos jovens. Continuar comentando aquilo que está no livro, eu acho que, para nós que estamos aqui, é desnecessário. Eu suponho que todos nós temos uma família bem estruturada. Agora, muitas vezes, essa família bem estruturada tem problemas, dificuldades. O marido não é crente, ou a esposa não é crente, e isso chama um julgo desigual. Pode então criar dificuldade. E essas dificuldades poderão refletir na vida dos filhos. Então, uma palavra aos jovens. Você, meu jovem, uma palavra ao jovem. Você, meu jovem. Você, minha jovem. Você está pretendendo casar. E se não quer errar na sua escolha, você está orando? E isto é bom e necessário. Está orando, está pedindo a Deus, está procurando colocar Deus na formação dessa família. Porém, há alguma coisa que você pode fazer além da oração. Preste atenção na maneira que seu namorado ou namorada trata os seus pais e os seus irmãos. Preste atenção na maneira que o seu namorado ou namorada trata os seus pais ou seus irmãos. Nós estamos falando aqui de um casal bíblico. Nós estamos falando aqui para uma família cristã, porque lá fora é tudo diferente. Às vezes os pais nem são convidados para o casamento. Quando fica sabendo, o filho ou a filha já casou, ou então já estão morando juntos. Nós estamos falando de teologia prática. Nós estamos falando para crentes, para famílias cristãs. E aqui, este é um conselho. Preste atenção na maneira que seu namorado ou namorada trata os seus pais e os seus irmãos. Como ele ou ela se comporta no seio da família. Como ele ou ela se comporta no seio da família. Eu já contei para vocês essa experiência que eu tive de uma amiga que eu tinha em Belo Horizonte. E ela, um moço aqui de São Paulo, foi transferido para Belo Horizonte. Lá começou a namorar essa irmã. E ele a convidou para vir, quando pretendiam noivar, ele a convidou para vir a São Paulo conhecer a sua família. Ela aceitou o convite. Mas chegando aqui, uma moça inteligente, uma moça crente, ela começou a observar como ele tratava a sua família, como ele tratava o seu pai, como ele tratava a sua mãe. E depois de 3 dias de observação, ela tomou a decisão. Comunicou a ele que o noivado não iria acontecer. Não ia acontecer. Porque da maneira que eu vi você tratar os seus pais, é a maneira que você vai me tratar. Essa moça foi sábia. Ela agiu em tempo. Agora, se não fosse uma moça abençoada por Deus, se não fosse uma moça inteligente, o inimigo podia soprar no olho dela, no ouvido dela. Não, com você ele vai mudar. Com você vai mudar. Mas não vai não. Quem trata os pais mal vai tratar a esposa má. A moça que trata os seus pais mal, antigamente, hoje eu nem sei mais como é o namoro, mas antigamente acontecia às vezes. A moça,
e saí escondido para encontrar o namorado. E chegando, dizia a ele, a minha mãe me proibiu de sair, mas eu fugi. A minha mãe me proibiu, mas eu saí escondido para encontrar você. Se esse moço for uma pessoa inteligente, ele não casaria com essa moça. Porque se ela enganou a mãe, enganou o pai, ela vai enganar o marido também. E a recíproca aqui é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Então, esse negócio aqui de a teologia prática no casamento é muito importante, tanto para os pais, como também para os filhos. Se nós aplicarmos a teologia prática, as coisas vão acontecer e nós seremos abençoados por Deus. Estamos chegando aqui ao término da lição 4. Querendo Deus, na próxima semana, nós estaremos com a lição 5 e 6. Foi muito bom para mim estar com vocês mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe no retorno aos nossos lares. Até a próxima, querendo Deus.